Graças a Deus. Sem perder tempo, querido, já está aqui a pastora Raquel Neves, que hoje estará aqui trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar a vida da tua filha, Senhor. Usa ela como um canal aberto do céu à terra para falar aos nossos corações. Nos prepare para receber a boa semente e que possamos ser abençoados pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te use, minha filha, em nome de Jesus. Graça e paz, amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Estamos felizes com Jesus, porque Ele é a nossa alegria. Sem Ele não há alegria, ela é passageira. Muito feliz por essa oportunidade. Agradeço a Deus e ao nosso pastor por estar mais uma vez neste altar para trazer algo do Senhor para as nossas vidas, amém? Uma palavra rema, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a única que penetra onde mais nada penetra, a divisão da medula, da alma, e ela é mais penetrante com espada de 2 gumes, e ela corta, e ela separa. Você crê nisso? Amém. Vamos ler. Nós estamos nessa campanha e o tema de hoje, nós vamos falar sobre opressão espiritual. E isso é um tema muito abrangente e até muito difícil, mas eu fui conduzida pelo Senhor e vamos falar aqui o que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que Ele falará no seu coração. Efésios 6, 12. Efésios 6, 12, está na Almeida Revista e Atualizada. Gostaríamos que nós lêssemos juntos. Efésios 6, 12, na Almeida Revista e Atualizada. Então vamos lá, vamos todo mundo? 1, 2, 3. Porque não é contra o sangue, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui no meu está celestiais. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Quando nós falamos de opressão espiritual, eu não sei se você já ouviu, se você sabe o que é. E infelizmente os altares das igrejas não se falam muito sobre isso, sobre libertação. Porque, pelo menos antigamente, eu achava que crente não precisava disso. Quem precisa disso é quem está no mundo. Libertação, eu já sou crente, eu não preciso disso. Mas nós precisamos sim. E essa campanha, ela veio do coração do Senhor com certeza, porque Deus tem um nível a mais, tem um nível mais alto para esta igreja. Tem um nível mais alto, superior para a sua vida e para a sua casa. E Ele abençoando e mudando a história da sua casa, Ele muda a história desta igreja. Porque você é esta igreja. Amém? Então, quando nós falamos sobre opressão espiritual, nós estamos falando de uma ação maligna do mundo espiritual. Você sabe que existe um mundo espiritual. Amém? Você sabe que existe uma batalha constante entre os anjos e os demônios. Você sabe que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e te livram. Você sabe que o inimigo, ele brama como um leão, ele ruge ao seu derredor para te tragar. Você sabe disso? Então existe uma guerra, existe uma luta. E a opressão espiritual, ela é uma arma da batalha espiritual, ela é uma das armas que o inferno, o inimigo usa para nos destruir, para nos calar, para nos enfraquecer, para nos perturbar, para nos paralisar. Opressão espiritual é uma coisa muito séria. E ela vem para nos parar. E eu gostaria de compartilhar em meio a essa palavra, essa pregação. Eu vou ser bem breve. Eu tenho aqui pouco tempo. Mas assim, desde que eu era criança, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história. Porque eu tenho algo para compartilhar com propriedade, porque vivi. E creio que se vivi, foi permissão de Deus para que hoje eu pudesse contar para você.
para que hoje eu pudesse compartilhar o que Deus fez na minha vida. Não foi fácil, muitas vezes questionei o Senhor por quê. Mas hoje eu sei que Deus tem libertação para a sua vida através da minha vida. Porque Deus, Ele faz não só para um, mas para abençoar a todos. Amém? Então, desde criança eu fui atormentada, meus irmãos, por pesadelos terríveis. Coisas terríveis. Eu não falo de sonhos de barriga cheia. Eu não falo de sonho, comi demais, tive um pesadelo que eu estava caindo. Não. São coisas terríveis. São cachorros enormes, pretos, me correndo atrás de mim para me morder. São coisas terríveis que eu sonhava. Tinha um sonho que eu tinha todos os anos, o mesmo sonho, meus irmãos. Parece loucura. Ele se repetia uma vez no ano. Pensa nisso, todos os anos, o mesmo sonho. E era um sonho de pavor. Era um sonho que eu fechava as portas, eu olhava, elas estavam abertas, e tinha algo rondando a minha casa, e eu desesperada. Então eu acordava chorando, gritando, muitas vezes. E a minha irmã do meio, a Keila, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? A boca está seca. A minha irmã me acordava e me acudia, tadinha. Ela me acudia e ouvia meus sonhos. E eu chorava. E ali ela me abraçava e ela me acudia. Porque era uma coisa constante. Eu era oprimida. Mas eu era uma criança. Mas eu era oprimida. Eu era oprimida constantemente pelo medo. E eu queria deixar bem claro para você, não sei se você sabe, mas opressão espiritual é diferente de possessão. Na possessão, o inimigo ele toma você totalmente, toma a pessoa totalmente. Você não, em nome de Jesus. Ele toma a pessoa totalmente e ele tem o domínio dela, mas na opressão não. E na possessão ele é exposto. Ele não gosta. Na opressão ele trabalha no oculto. E é aí que ele gosta. Então eu gostaria só de dizer aqui alguns tipos de opressão. Talvez algo que eu possa falar aqui, você possa falar, cara, eu vivo isso, eu já senti isso. E às vezes a gente acha que é normal, mas não é não. Um medo perturbador, medo de escuro. Eu não vou lá se eu não acender a luz. É medo de escuro. Tem alguma coisa lá, né? Desânimo profundo, um desânimo que você não sabe de onde vem. Ele toma sua alma, que para você levantar da cama, parece que vai morrer. Pode ser uma opressão espiritual na sua vida. Pânico. Quantas vezes eu dei crise de pânico? Crise de pânico, coração acelerava, faltava, ia desmaiar. Quantas vezes eu dei crise de pânico? Dificuldade de orar. Está orando, não consegue concentrar, gente. Não consegue orar. Mas é igual aquele meme do Instagram, Senhor, abençoa minhas lutas. Né? Repreende minha saúde. É mais ou menos assim, né? Não sabe nem o que está falando. Pesadelos frequentes, como eu já disse. Sensação de presença maligna. Está num lugar, parece que tem alguém te observando. Arrepios. Eu sei como é sentir a presença de Deus e como é sentir a presença do inimigo. Você sabe? É bem diferente. Bem diferente. Aquele arrepio da alma. Aquele arrepio que te deixa desesperado. Tem gente que vê vulto. Tem gente que vê coisas passando. Sentir-se rejeitado, sempre, está sempre sentindo rejeitado. Abandonado, sempre, culpa, a culpa, você tem culpa de tudo, eu tenho culpa de tudo. Tudo é minha culpa. Não consegue se firmar nos caminhos do Senhor, sente peso, sono na hora do culto. Na hora do culto dá um sono da morte. Né? Está todo mundo acordado aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, e outra coisa, não consegue se firmar, não consegue ir à igreja, gente. Arruma para ir para a igreja, mas não consegue, tira a roupa. Não vou, não. Não estou me sentindo bem, não vou, não. Não vou, não. E aquela opressão te impede de vir para a casa do Senhor, porque sabe que aqui você vai receber alimento, palavra de Deus. Então, ele te impede. Eu já tive uma experiência com uma amiga minha que ela não conseguia passar da porta. Ela tentava sair e não conseguia. Era tão forte a opressão na vida dela que ela não conseguia. Ela ligou para o pastor, tem como o senhor vir aqui? Por quê, irmã? Porque eu não consigo sair da porta. É sério? Ele foi lá, chegou, repreendeu, orou. Ah, a irmã podia ter feito? Podia, gente. Podia. O mesmo poder que está sobre o pastor está sobre a irmã. Só que a irmã não tinha condições. Ela chamou quem? O pastor fez certo. Mas ela foi para a igreja.
Então não deixe de vir em nome de Jesus. Ore, busque ajuda se você não conseguir sozinho, amém? Eu lembro que quando eu estava afastada, eu ficava sempre no sofá deitada na hora do culto. Meu cunhado passava porque guardava o carro na minha garagem. E o meu cunhado falava assim: ô, capa de sofá. Aí virar capa de sofá. E eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia reagir. E isso é muito sério. Eu tenho uma sensibilidade muito grande em relação ao mundo espiritual, de sentir o peso. Eu não sei se você tem. Às vezes eu chego num ambiente, eu sinto logo aquilo pesado. Isso também a gente sente. Isso é difícil às vezes, que cansa, sabe? A batalha espiritual, ela cansa. Mas o que eu queria deixar bem claro para você é que a opressão espiritual, ela existe. E ela sempre vai existir. Até Jesus voltar, ela vai existir. Agora, tem uma diferença entre você sentir uma opressão espiritual, porque você é crente, você serve a Deus, você vem na igreja, você fala de Deus, você canta lá, glória a Deus, levanta a mão. Então vai vir o quê? Vai vir opressão para te parar, para te paralisar, para você parar de ir na igreja, de levantar a mão, de cantar. Vai vir. E isso aí é normal e vai acontecer sempre, meu querido. Minha querida, não vai mudar. Mas existe uma diferença aqui de você viver uma opressão espiritual, que é uma arma de batalha, e você ser escravo da opressão espiritual. Você ser escravo de espíritos malignos. Escravos, presos. Como assim, presos? Tem essa diferença. E hoje eu quero falar sobre a opressão espiritual, que não é uma opressão que o crente sempre vai sentir. Mas ela passa. Você levanta, sai em nome de Jesus e aquilo vai embora. Mas tem uma que você às vezes nem sabe que está vivendo, está no oculto. Então como é que você vai mandar embora? Você vai mandar embora só o que você sabe. O que está no oculto você não vai. Você não sabe. Como eu não sabia. Quando Deus ele começou esse processo na minha vida de libertação espiritual, libertação de espíritos malignos que tinham legalidade na minha vida, Deus me deu uma visão, que eu comecei a me sentir, Deus começou a trazer a luz, e eu comecei a me sentir assim. Eu dava 2 passos para frente, porque eu queria mais de Deus, e eu sentia que tinham cordas nas minhas mãos e me puxavam para trás. Deus começou a me mostrar como aqueles bonecos ventrílocos. Tem tanto crente que nem sabe e está assim, ó, na mão do Satanás. Ele puxa a cordinha, ele puxa outra cordinha e você faz. E você nem está sabendo o que está fazendo, a gente nem está sabendo. Então é hoje que Deus traz luz. Amém? Em nome de Jesus. Porque nós precisamos passar por processos de libertação. Então, o que eu disse, desde que eu nasci, eu fui levada para a igreja, meus irmãos. Eu cresci na igreja. Eu ia para a escola dominical, eu fui do ministério de louvor a vida toda. Como assim? Eu sempre fui crente, andei distante um tempo, mas nunca me envolvi em nada que não fosse de Deus. Glória a Deus por isso. Só me esfriei, que é o que está acontecendo aí com a maioria dos crentes. Mas como eu disse, crente tem que passar por libertação. Crente tem. Eu lembro, só para você entender, eu estava morando no Espírito Santo. E eu estava firme na igreja, levava os meus filhos na escola dominical, estava firme na igreja. Era do Ministério de Louvor. E eu estava lá. Só que tinha alguém dentro da minha casa que dava legalidade para o Satanás. Talvez não seja você, mas tem alguém dentro da sua casa que dá. Eu acordei com cochichos de demônios debaixo da minha cama. Acordei ouvindo eles. E quando eu acordei, eu não conseguia me mexer. Paralisia total. Aquilo foi me dando um desespero. Um desespero. E eu comecei na mente, sangue de Jesus tem poder, se eu repreendo em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus. Não conseguia falar. E eu fui naquela luta durante minutos, até que eu consegui mexer um dedo. E aí eu consegui falar, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, eu me soltei, eu levantei da cama. Mas eu me levantei brava demais, irmãos.
Eu saí expulsando pela casa inteira, colocando a mão em tudo, repreendendo, falando alto mesmo. Porque tem crente que não faz isso e o diabo está cirandando aí. Quando você aceita Jesus, todos aqui já aceitaram Jesus como o Senhor Salvador das suas vidas? Quando você aceita Jesus, a palavra diz em Efésios 1:3, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo. Amém? Mas receber o Espírito Santo não é o mesmo que se encher, que ser cheio do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Selado acontece no momento que cremos. Cheio é algo que nós precisamos buscar. A palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5:18. Enchei-vos, é imperativo. Não é só receber, mas é se encher. É com relacionamento, é com busca constante. É mudar de mentalidade, Romanos 12:2, transformai-vos. Você pode perceber o imperativo na palavra de Deus, enchei-vos, transformai-vos, submetei-vos, revesti-vos. Ou seja, você e eu temos que fazer. Você e eu temos que nos encher, nos revestir, nos transformar. Você e eu com o quê? Com o Espírito Santo. É só com relacionamento com Ele. Amém? Porque o céu trabalha com dinamismo. O céu trabalha com ação. Você age, o céu reage. Jesus diz lá em João 5:17, meu Pai trabalha até agora e eu também. O céu é ação. Não tem pasmaceira no céu. Mas o inferno, o inimigo trabalha com a inércia. E tudo que ele quer é te parar. Tudo que ele quer é te paralisar. Então essas opressões vêm para isso. Isso aqui é para você entender. A proposta da série Quebrando Maldições. Hoje, opressão espiritual. Eu não sei o que deu legalidade na sua vida. Mas Deus vai quebrar hoje isso em nome de Jesus. Basta você se posicionar. Amém? Como eu disse, eu era uma criança. E era oprimida pelo espírito do medo. Eu não sabia que essa opressão era munida de legalidade. Eu não sabia. Porque o espírito do medo está aí, gente. E ele vai sempre te atormentar, tá? Não vou te enganar. Ele não desiste, não. E não tem educação. Mas você não pode ser escravo do espírito de medo. E eu não sabia. Falta de conhecimento. Eu não sabia. Eu era uma criança. E eu não sabia por que eu vivia aquilo. Quem deu essa legalidade na minha vida? Quem? Quem deu essa legalidade? Essa porta aberta para o medo me escravizar? Quem? Não sei. Eu não percebia, eu não sabia, os meus pais não sabiam, não percebiam. Eu não sei quem deu. Eu vivia pânico, perturbação. E o medo nunca trabalha sozinho, tem tantos espíritos malignos. Tem uma lista. Tem uma lista. E a gente não vai conseguir falar todos. Então, deixe bem claro esse tipo de opressão que estamos tratando aqui hoje. É uma opressão que você, às vezes, nem tem conhecimento dela. E, às vezes, foi dada uma legalidade na sua vida através de algum antepassado seu. Talvez sua mãe, seu pai, seu avô, não sei. Eu não sei. Talvez você mesmo. Porque, às vezes, nós damos legalidade quando nós quebramos princípios, desobedecemos, pegamos o que não é nosso, falamos mentira. Não é mesmo? Colocamos coisas obscuras diante dos nossos olhos, obscenas, pornografia. Gritaria dentro de casa, xingamento. Você está achando que você está dando legalidade? Não, você está dando. Está abrindo porta para o inimigo agir. Está gritando demais, xingando demais. O espírito de confusão está lá com você, querido. Está lá juntinho. Se a gente pensar muito bem no que a gente faz dentro da nossa casa, a gente faria com mais sabedoria. Então, a primeira arma de opressão espiritual que eu gostaria que nós estudássemos juntos hoje, que Deus me deu aqui, porque são muitas coisas que o inimigo faz, mas é atuar com espírito de medo. 2 Timóteo 1:7 diz, pois Deus não nos deu espírito mas de poder, diga comigo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso aí. E esse espírito de medo não é de não ter coragem de ir na montanha russa, não, gente. Não é isso.
Porque eu tenho coragem, a Bia também. Mas tem gente que não tem, né? Tem gente que não tem, tudo bem, não vá. Mas está perdendo, é muito bom. Aquele que vira assim, de cabeça para baixo. Não é esse medo aqui, eu não vou, eu vou cair. Não. Isso aqui, se você quiser orar para Deus te dar mais coragem para ir, ore também, que Ele te dá. Amém? Mas esse espírito de medo, ele te traz muito mais. Ele te traz frieza espiritual, ansiedade, isolamento, pensamentos presos no passado, traumas. Quem aqui não viveu trauma? Oh, Jesus. Traumas para te paralisar, ele usa os teus traumas. Doenças psicossomáticas. Aquilo que se reflete, vem da alma e se reflete no corpo. Insônia, crises de pânico, falta de confiança nas pessoas, sentimento de abandono, rejeição, intimidação. Esse aqui é terrível, intimidação. O medo, ele te paralisa. Preste atenção nisso. O medo, ele é uma coisa terrível, ele é a atmosfera do inferno. O medo é a atmosfera do mundo, do reino demoníaco. E ele faz de tudo para te fazer só querer sobreviver, sabe? E você para de olhar para os planos de Deus na sua vida. Mas sabe qual que é a atmosfera do reino de Deus? A fé. Porque a fé te faz olhar para frente. A fé te faz olhar para o futuro. A fé te faz acreditar que você vai viver tudo que Deus sonhou para você. A fé é a atmosfera do reino de Deus. Se você já leu lá em Lucas 3, aquela mulher encurvada, que há 18 anos vivia encurvada, não conseguia olhar para cima. É assim que o medo faz. Jesus repreende aquilo, porque aquilo era um espírito de enfermidade. É Ele que diz: eu não posso curar uma mulher que está oprimida há 18 anos pelo espírito de enfermidade. Tem doença na sua vida que não é doença do seu corpo, é do espírito de enfermidade que está aí atuando. Eu não sei se alguém deu legalidade na sua vida no passado, ou foi você mesmo, ou fomos nós mesmos. Mas hoje é hora de quebrar isso. Porque Deus não quer que a gente sobreviva. Deus não quer que você sobreviva. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É a abundância de vida que Ele tem para você e para sua casa. Aleluia! Deus não nos deu espírito de medo. Nós repetimos isso sempre. Mas o que Ele deu? Nós temos usado. Nós prestamos atenção nessa outra parte do versículo. Mas Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo? Vou fazer igual José, levanta a mão. É para levantar de uma vez, a primeira vez bem alto. Isso aí. Você tem poder. Como assim? Você tem poder. Está aqui escrito, é a Bíblia que está falando, não sou eu. E recebereis poder. Você tem poder. Como eu disse, aquela irmã podia ter orado, podia. Se ela tivesse o Espírito Santo, ela tinha recebido poder. Você recebeu o poder e através do Espírito Santo, esse poder nos dá condições de usar as armas espirituais. De usar armas, nós temos armas. A oração, o louvor, a obediência. Nós temos muitas armas espirituais. E com o poder que é nos dado pelo Espírito Santo, nós podemos vencer. Porque Ele nos deu poder. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E esse poder é para se levantar, gente. Esse poder é para você fazer igual eu fiz naquele dia. Levantei da minha cama e fui lá: sai daqui, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da minha casa, espírito de confusão. Sai daqui. É colocar a mão mesmo. Quantas vezes você se levantou como voz profética na sua casa? Quantas vezes você se levantou? Porque tem gente deixando o inimigo cirandar, fazer e acontecer e ficar lá calado. Na minha terra chama de boca aberta. Come mosca. Ele faz e o crente não levanta a voz para usar o poder que tem no Espírito Santo. Está diferente a atmosfera, meu irmão, reage. Levanta a sua voz e clama pelo sangue de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
Ele nos deu amor. Amor ágape. É um amor verdadeiro, um amor puro. O que o amor faz? Aqui em 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então repreenda hoje isso na sua vida, na sua casa. Você é amado. Você é escolhido. Você é separado. Você é justificado. Jesus morreu por você. O que está ouvindo é mentira de Satanás. Você é amado. O amor te dá confiança. Confiança. O amor te dá confiança, identidade. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho armas. E o amor te dá isso. A culpa vai embora. Você foi perdoado e perdoada. Não importa o que você fez. O amor de Deus lança fora todo medo e cobre multidões de pecados. E o equilíbrio. Então eu gostaria de deixar claro, o poder ele te faz resistir. Quer levantar e pá. O amor ele te faz vencer. E o equilíbrio, o domínio próprio, estabilidade emocional. Ele não te deixa ser dominado pelas emoções. O medo traz muitas emoções. Desespero, pânico. O equilíbrio te faz permanecer. Então, o poder para resistir. Diga comigo, o poder para resistir. O amor para vencer. E o equilíbrio para permanecer. São armas que Deus te deu. Filipenses 4:7. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É o resultado de usar as armas de Deus. Aleluia. Vou aqui para a segunda arma de opressão que eu coloquei aqui. Já vou para o fim. Aleluia. A escravidão da mente, meu querido, minha querida. Isso aqui é sério. 2 Coríntios 10, 3-5. Só que essa versão que eu coloquei aqui é na VFL. Não tem ali. Mas acho que ele vai colocar aqui na NVT, não sei. Mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ler. Porque embora não vivamos no mundo, não lutamos como o mundo luta. Porque embora nós vivamos no mundo, não lutamos como o mundo luta. Como você está lutando? Pois as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Ao contrário, elas têm o poder de Deus para destruir fortalezas. Com elas, nós podemos destruir argumentos falsos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como se faz a um inimigo, fazemos refém a todo o pensamento e o obrigamos a obedecer a Cristo. Como assim? Vamos repetir isso? Como se faz a um inimigo? Bem forte. Como se faz a um inimigo? Fazemos refém todo o pensamento e o obrigamos a obedecer a Cristo. É isso? Como assim, pastora? Obrigamos pensamentos devem ser obrigados a obedecer a Cristo. Obrigados. Isso é uma chave, foi uma chave na minha vida. Se você já é assim, glória a Deus, eu também já sou. Mas tem muita gente por aí que ainda não entendeu isso. E eu lembro quando eu não tinha controle dos meus pensamentos. Eu não sei se você já passou por isso. Eu sofria muito com isso. Pensamentos descontrolados. Eu não queria pensar aquilo e pensava. Eu não tinha controle. Eu não sei se você sabe o que é isso. É algo terrível. Você está olhando uma coisa e começa a pensar coisas terríveis e você tenta parar e não consegue. É uma escravidão da mente. Tem muita mente escravizada. E eu lembro que eu orava assim: Senhor, coloca os seus anjos em volta da minha mente. Senhor, coloca os seus anjos em volta da minha mente. E um dia, porque, irmãos, para isso tudo aqui acontecer, a primeira coisa, para você ficar e nunca mais esquecer, é encher-vos do Espírito Santo.
sem estar cheio do Espírito, não vai acontecer nada disso. Porque é Ele que te conduz, que te mostra, que te revela. Então se encha do Espírito Santo como pastora. Ora, fala com Ele, chama Ele para orar. Tenha um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Se encha, lê a palavra. Ele revela a palavra para você. Então, voltando aqui, o Espírito Santo falou assim comigo: minha filha, meu amor, princesa, coisa mais linda da minha vida. Porque Ele me trata com muito amor, porque Ele é muito maravilhoso. Eu não sei se você escuta Ele, mas a voz dele é doce. É tão doce. Meu Deus, como Ele é doce. Ele falou assim: por que você está pedindo a Deus para colocar anjos em volta da sua mente? Se você tem um trono de Deus para colocar ela de joelhos diante dEle. Se você tem um trono de Deus para colocar ela ali, cativa a Ele. Esse dia mudou a minha vida. E eu declarei com a minha boca e fiz um ato profético que eu vi a minha mente. Eu já contei isso aqui, conto quantas vezes eu quiser, porque eu aprendi com o meu pastor. E eu coloquei a minha mente no ato profético, eu vi ela ali. E eu fiz ela andar e diante de um trono branco. Eu vi o trono branco. Eu vi as vestes brancas e era muita luz. Só isso que eu vi. E a minha mente ali. E eu disse para ela: ajoelha. Ela resistiu. Ah, pastor, isso é filme, isso é invenção. Eu vivi um ato profético. Eu vivi uma visão. E se você quiser viver, viva, pois vale a pena. Eu coloquei ela ali e disse: ajoelha. E ela se ajoelhou. E eu disse: põe a sua cara no pó. E ela pôs a cara no pó. E eu disse: a partir de hoje, você é cativa, escrava do Deus Todo-Poderoso. Os meus pensamentos são obrigados a obedecer a Cristo. Oh, glória! Aleluia! Mas tem que declarar com a sua boca. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós, a gente gosta, mas sujeitai-vos. Ela ficou sujeita a Deus. A minha mente ali. E muitas vezes, meus queridos, eu tive que dar ordem a ela. Foi um processo. Por quê? Porque a minha mente era cativa do inimigo. A minha mente era descontrolada. Ela era livre. Então, quando ela estava ali de joelhos, e eu comecei a trabalhar com o Espírito Santo, e a minha mente cada vez mais começou, e quando vinha qualquer pensamento eu falava: mente cativa de Cristo. Ela parava na hora. Pensamentos que não poderiam vir. Mente cativa de Cristo. E aquilo passava. Então declare na sua vida. Faça essa oração. Se você pensa que sua mente está cativa por algum motivo, por alguma legalidade. Se você pensa que tem algo aí, que talvez você nem tinha pensado sobre isso ainda, mas hoje Deus está trazendo luz. Repita comigo assim, querido, olha. A liberdade da minha mente está condicionada a ser cativa de Cristo. Amém? Se engana quem pensa diferente. Em Romanos 8, 5 e 6 diz. Você pode colocar aqui para mim, por favor, na NVI? Romanos 8, 5 e 6. Romanos 8, 5 e 6. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, está diferente isso. O que eu li era a mente. Pensa, o aspira era pensa. As coisas que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, pensa o que o Espírito deseja. A mente é pensar nas coisas lá do alto. Pensar nas coisas que vêm do céu. É isso que a sua mente tem que fazer, amém? E a minha.
para eu continuar aqui, eu só queria deixar bem claro que tem coisas na nossa vida que é questão de caráter, né? Questão de caráter. Ainda está faltando o caráter de Cristo. Algumas ações e atitudes que temos, que não é só opressão, mas é caráter. É buscar caráter de Cristo. Então, preste atenção nisso. Peça discernimento ao Senhor, porque Ele dá. E outra coisa, tem gente que tem tantos traumas e ele precisa se tratar. Ele precisa de procurar um profissional de saúde e se tratar. Se trate. Porque o inimigo vai usar os seus traumas contra você. Ele usava contra mim. Mas eu me tratei, glória a Deus. Se trate, isso não é vergonha. Tem aqui o nosso pastor que é terapeuta, ele sabe disso. Porque eu não estou aqui para endemonizar tudo, não. Mas eu estou aqui para te dizer que existe sim opressão espiritual. E existe sim uma opressão espiritual munida de legalidade. Que é uma opressão que escraviza você. Você não consegue se livrar dela facilmente, porque tem ali uma legalidade, uma porta aberta e precisa ser quebrada. Precisa ser rasgada aquela legalidade para que isso mude na sua vida, na sua casa, na sua família, na história da sua geração. E eu coloquei aqui alguns pensamentos. Talvez você fale, eu não tenho nada disso. Não, pastora. Sabe, tem alguns pensamentos que você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tenho... Mas pensamentos de tirar a sua própria vida, isso não é coisa da sua cabeça. Pensamentos de acusação. Você não merece, você não pode. Você errou tanto. Pensamentos obsessivos, não consegue parar de pensar algo, como eu disse. Pensamentos de orgulho, pensamentos de desobediência, tudo que quebra princípio. Faz isso. Pega aquilo ali, ele não é seu não, mas o que tem? Pega lá. Opressão espiritual na sua vida, pensamentos, uma mente que ainda não está cativa de Cristo. Pensamentos de confusão, fofoca, empresta a boca para Satanás, para falar dos outros, para fazer contenda, para fazer confusão. O espírito de confusão está ali atuando. Pensamentos impuros, fantasias e imagens mentais fora do casamento. Ou você que é solteiro, vê uma pessoa e fica ali imaginando e não consegue parar. Mente cativa de Cristo. Precisa de libertação. A sua mente ela tem que ser controlada por Cristo, porque você não tem condição de controlar a sua mente. Entenda isso hoje. Nós não temos condição de controlar a nossa mente. Nós não somos capazes. Ou ela vai ser escrava de Cristo, ou vai ser escrava do inimigo. É simples assim. Eu digo porque eu vivo isso. Então eu tive essa experiência de libertação na minha vida da opressão do medo, que tinha uma legalidade sobre mim. Não sei como ele conseguiu. Eu não dei porque eu era uma criança. Então não foi dado por mim. Eu era uma pequenininha. Como é que eu tinha dado legalidade para o medo? Para a mente perturbada, para a mente cativa do inimigo? Como? Isso foi dado por alguém, eu não sei. Eu não sei o que foi dado, eu não sei o que foi liberado, portais abertos na sua casa, na sua vida, eu não sei. Mas eu só sei que você tem o poder hoje de quebrar. Você tem o poder hoje de mudar. Em nome de Jesus. E eu tive essa experiência de libertação, onde eu estava no meu quarto, vivendo uma experiência com o Senhor. O Senhor me acordou e me fez ajoelhar. Ajoelha, filha, eu ajoelhei. E naquele momento Ele começou a me mostrar tudo o que eu vivi na minha infância, tudo o que eu passei, cada pesadelo, cada sonho, cada tormento, cada perturbação, cada coisa terrível que vivi dentro de mim, aquela alma presa. E Ele começou a me mostrar aquilo, cada livramento de morte que Ele me deu, porque o inimigo tentou me matar, não foi uma, nem duas, nem três. Ele quis me matar de todas as formas. Ele quis me destruir de todas as formas. E Ele tenta isso com a gente. E Deus foi me mostrando. E cada espanto noturno que eu tinha, eu me levantava e sentia a presença maligna e arrepiava. Eu tinha sonhos terríveis dentro de casa, cachorros, coisas horrorosas. E Deus foi me mostrando tudo aquilo. E quando Ele terminou de me mostrar, eu me deitei. E quando eu me deitei, eu senti uma coisa. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes.
E aquilo subia e descia do pé à cabeça. Do pé à cabeça, era como onda. Eu senti pela primeira vez o que era ser livre! 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 E naquele momento eu disse: Senhor, é isso que é ser livre? Eu tenho que ajudar pessoas a serem livres. Porque é uma sensação que eu não consigo te explicar. E você se sente livre hoje? Você acha que tem algo aí que está te prendendo? Tem tantos espíritos, meu querido, minha querida. Espírito de engano, de mentira, de adivinhação. Espírito de prostituição. Espírito de enfermidade. Espírito de confusão, já falei, espírito de Jezabel, que as pessoas falam, espírito de controle, né? De controlar. Existem tantos, a lista é inúmera. Eu não quero lá saber. Eu quero saber que tem um Espírito Santo. E que se eu me encher dele, não importa o que foi liberado e aberto na minha vida, não importa qual espírito está atuando. O que importa é que hoje nós temos o poder de quebrar, de anular, de rasgar em nome de Jesus. Use as armas que o Senhor tem te dado, ore, jejue e busque. Peça a Deus para trazer luz na sua vida. Fala: Senhor, me traz luz no que está oculto. Tenha coragem. O inimigo existe, mas ele é um derrotado em nome de Jesus. Tem gente que tem medo de enfrentar o inferno, não tenha. Jesus já venceu. Chega de coisas escondidas debaixo do tapete. É difícil encarar, às vezes, a verdade. Encarar que nós precisamos de buscar o que está nos influenciando. Existem comportamentos que não são normais e precisamos de buscar a luz. Peça a Deus luz. Luz na sua vida, na sua casa. Chega de carregar esse fardo aí pesado. Sabe aquele filme Peregrino? Ele chega diante da cruz e ele tem um fardão nas costas, horroroso. E quando ele chega, aquele ajoelha e começa a orar, aquele fardo cai. E é isso que Jesus vai fazer hoje. Chega de carregar fardos. Chega de andar com algemas. Chega de andar com correntes te prendendo. Chega do ocultismo, que está oculto, Deus vai te revelar. Em nome de Jesus eu declaro que Ele vai te mostrar em sonhos. Ele vai te mostrar em visões. Ele vai te dizer o que está oculto. Porque Ele tem libertação para a sua vida. Essa opressão espiritual munida de legalidade não vai mais acompanhar a sua história. Não vai mais acompanhar a sua geração. Oh, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Depois desse momento que eu vivi com Deus, eu comecei a dar passos largos. Porque Deus, Ele quer, Ele não precisa de nada. Ele quer um passo. E Ele começa a te fazer correr. E quando Ele começa algo, um processo, Ele não para não. Ele vai. Porque Ele tem algo para você e para mim grande. São planos e sonhos. E depois disso, eu comecei a buscar e pedir a Deus: Senhor, tem mais alguma coisa? Tem mais algum espírito maligno que atua na minha casa? Porque vai atuar até hoje. E Ele me mostrou. Dormi, botei a cabecinha no travesseiro e sonhei. Tirava da minha casa pessoas. Deus é lindo porque Ele sabe que eu não gosto de ver. Então Ele me mostrou aqueles espíritos como pessoas. Depois o Espírito me revelou quem era cada um. O que era cada um. Tudo que eu questionava, Ele me respondia. Porque o Espírito Santo revela. Então, eu começava a tirar. E outra coisa, queridos. Eu começava a tirar e levava para um lugar que era fora da minha casa. Era a calçada da rua. Território. Tem território demarcado na sua casa? Tem território demarcado na sua casa? Pois naquele dia Deus me mostrou, quando eu colocava aquelas coisas lá,
Um discutia comigo e balançava um papel amarelado. Por isso que eu te digo, não fui eu que dei. Estava antigo aquele papel. O papel era amarelado de velho. E ele balançava dizendo, eu tenho legalidade. Eu tenho autorização. Eu peguei o papel da mão dele e rasguei. E falei, a partir de hoje você não tem mais. Eu falei, se você pisar aqui vai ser fulminado, hein? Ele tirou o pé na hora. Falei, a partir de hoje tem território demarcado na minha casa. O sangue de Jesus Cristo, ele demarca o território da minha casa. E se você não abrir a sua boca e fazer isso na sua casa, aí como é que ele vai trabalhar? Então ore, peça ao Senhor, Senhor, tem mais alguma coisa? Senhor, está oculto alguma coisa aqui? Eu estou sendo marionete de espírito maligno dentro da minha casa? Senhor, me mostra. Eu sou serva do Deus vivo, eu estou me enchendo com o Espírito Santo. Eu não quero viver isso mais. E Deus mostra, Ele me mostrou, Ele mostra para você. Porque Ele é o meu pai, Ele é teu pai. Então, meu querido, minha querida, esse é da minha pastora, que é o meu querido e minha querida. Em nome de Jesus, faça essas orações específicas na sua casa. Peça a Deus para te mostrar o que está oculto. Peça a Deus para te mostrar se tem algum espírito maligno, confusão, enfermidade, espírito de intimidação, prostituição. Ah, mas eu nunca fui. E você sabe, talvez você não deu, mas lá atrás alguém deu. E ele anda com você. Aí você vê uma mulher na rua e não consegue não olhar. Aí você vê um homem na rua e não consegue não olhar. Tem pensamentos que não deveria ter. Talvez você tenha uma legalidade na sua vida e nem sabe. Mas hoje é dia de trazer luz. A luz de Cristo está aqui. E é só você abrir a sua boca. Porque crente com boca fechada, Satanás faz bagunça em casa, gente. É para orar, é para buscar, é para declarar. Outro dia Deus me deu um ato profético. E eu sou maluca. Eu falo, Deus me deu um ato profético, vamos fazer. Ele topa, na hora. Colocamos lá o chofar. Deus mandou ungir todas as entradas da nossa casa. Tudo que tinha abertura. Ele é o sacerdote, ele unge. Dei para ele o óleo, toma. Oramos e fomos fazer o que Deus mandou. E sobre esse sonho que Deus me deu o tempo de consagração, o tempo de oração que eu tinha que ter com meu marido, orações específicas. Senhor, eu quebro a legalidade desse espírito aqui que o Senhor me mostrou. Senhor, eu rasgo a legalidade desse espírito aqui que o Senhor me mostrou. Senhor, esse espírito aqui que o Senhor me mostrou não tem mais força, legalidade na minha casa, na minha vida, na minha mente, na vida dos meus filhos, na minha família. Em nome de Jesus. E se você se posicionar, e se você enchei-vos, revesti-vos, submetei-vos, se você viver no imperativo, a ordem que Deus está dando, você viverá um novo tempo na sua casa. É a campanha de quebra de maldições. Eu não sei o que te acompanhou até hoje, mas foi até hoje. E mesmo que você ainda não saiba aí, o Senhor vai te mostrar. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio nisso. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que você agora, eu vou cantar um pedacinho de uma canção. Daqui a pouquinho eu peço para soltar ali. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Porque, irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque o inimigo, ele não quer que a gente saiba o que ele está fazendo na nossa casa, na nossa vida. Ele não quer que nós vivamos os planos e os sonhos de Deus para nós. Ele não quer que sejamos livres. Aí, às vezes, você está pensando aí, eu não tenho nada disso. Glória a Deus. Mas quem tem, muda. Depende de você. Dependeu de mim. Se posicione.
Eu vou cantar um pedacinho de uma música que o Senhor me deu quando Ele me libertou. E que você possa sentir a presença do Espírito Santo. Com uma melodia, Cristo me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filha de Antes de nascer, escute isso. Escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Declare: eu sou filho de Deus. Você é filho e filha. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou escravo de uma mente perturbada. Eu não sou escrava da prostituição. Eu não sou escravo da enfermidade. Eu não sou escravo da confusão. Eu não sou escrava de espíritos malignos. Eu não sou. Eu sou filho de Deus, filha de Deus. Você pode vir aqui à frente? Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Nós vamos terminar com esta oração. Gostaria que você orasse bem forte comigo. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora como igreja, é com autoridade, irmão, como igreja, diante do trono, e declaramos que hoje rasgamos, em nome de Jesus, toda a legalidade que foi dada por nossos antepassados, por membros da nossa casa, ou até por nós mesmos. Renunciamos a toda aliança feita fora da tua vontade. Quebramos agora todo pacto. Toda palavra lançada, todo acordo feito no oculto está desfeito, está quebrado, está anulado pelo poder que é no nome de Jesus. Declaramos toda escravidão espiritual caia por terra agora. Todo espírito de opressão, de controle, de acusação, de medo, de intimidação, de tormento, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Declaramos que somos cheios do Espírito Santo. A nossa casa, nossa mente tem território demarcado pelo sangue de Jesus. Nós somos livres. Nós somos livres. Livres do medo, livres da culpa, livres da vergonha, livres dos pensamentos obsessivos, livres da prisão da alma. E declaramos com toda a autoridade que a nossa mente, a partir de hoje, está cativa a Cristo, prostrada
diante do trono do Deus Todo-Poderoso, e toda a cadeia foi quebrada. Não somos escravos de Satanás, somos livres em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filha de Deus. Oh, tem filho de Deus.